Olá, eu sou Marcos Scheffel e esse artigo é fruto do trabalho que eu desenvolvo com o meu orientador Joel de Souza no curso de doutorado pela Universidade Estadual Paulista, Unesp. Bom, eu trago aqui nesse artigo algumas características, alguns prós e contras de se fazer uma gravação erudita em estúdio, né, ao invés de se fazer a gravação ao vivo no palco, né? Um breve histórico da gravação eu trago aqui também. Até o final do século XIX não existia gravação, né? A gravação começou com um artefato desenvolvido pelo Thomas Edison, né, que era o fonógrafo, que nada mais é do que um cilindro, né, de cera com uma agulha e um cone, né? O som entrava pelo cone, vibrava a agulha e a agulha esculpia nesse cilindro de cera. Para reproduzir era o processo inverso, girava-se o cilindro que vibrava a agulha e o som saía pelo cone, né? Esse foi o início de tudo, né? A partir daí começou-se a conseguir registrar uma performance ao vivo, né? A perpetuar uma execução ao vivo. Até então, a única maneira de se ouvir uma música de concerto era indo aos teatros, era indo no concerto. A partir do fonógrafo, poderia-se então transportar, né, o teatro para a sala de casa e ouvir em casa quantas vezes quiser, né? Com o tempo e o desenvolvimento das técnicas, dos aparelhos, com a chegada da gravação elétrica lá em meados da década de 1920, tudo isso foi sendo aperfeiçoado, né? A gravação, e eu até vou colocar aqui duas fotos de como que era feita a mixagem, né? Antes da gravação elétrica, que você tinha que colocar os músicos numa posição que já estava sendo feita a mixagem natural, né? Quem cantava ou tocava mais forte ficava mais longe do cone, né? E quem cantava mais fraco ou tocava mais fraco ficava mais perto. Então isso já era uma mixagem feita ali, né? Com a gravação elétrica e os microfones, a chegada dos microfones, então poderia-se colocar os músicos mais bem acomodados dentro do estúdio, né? E daí os volumes serem ajustados de acordo para cada um. Então, a partir de 1960, com o desenvolvimento dos estúdios, o surgimento dos sistemas multipistas, percebeu-se que os estúdios não eram apenas um local de captação e gravação de áudio, e sim também um local para criação sonora. Por exemplo, poderia-se gravar o mesmo músico várias vezes, com as dobras, os overdubbings, né? Algo que não é possível ao vivo. E a partir de então, a manipulação do áudio se tornou possível, né? Os cortes, as emendas, né? Todo o processo de edição e mixagem, né? Na produção dessa sonoridade. Eu vou ler uma frase do professor Dr. José Eduardo Paiva, da Unicamp. Ele diz o seguinte: gasta-se muito mais tempo nos processos de edição e mixagem do que nos processos de gravação, e isto dá a dimensão de como as coisas se organizam neste novo cenário. Então, a produção sonora foi deslocada do palco para o estúdio de gravação. Trazendo de maneira breve o conceito de sonoridade, Schaffer coloca que cada ouvinte ouve de maneira diferente, dependendo das próprias experiências de vida, do conhecimento, cultura, ou mesmo do local, do reprodutor sonoro. Tudo isso altera a formação da sonoridade. Eu vou ler uma frase de Schaffer. Ele fala assim:
A música desafia o ouvinte a cada audição, de modo que os sons idênticos acabam soando diferentes, dependendo do desempenho que o ouvinte cria em sua própria mente e ouvido. De maneira geral, a estrutura da sonoridade se dá pela escolha e manipulação das fontes sonoras, gerando objetos sonoros com a finalidade de se obter originalidade de estilo em um determinado local, né? Seja individual ou apresentando características únicas de um gênero musical. A performance se inicia muito antes do palco ou do estúdio, de acordo com o cotidiano, com as experiências de vida, com as emoções do intérprete. E a performance no palco, ela não é simplesmente do intérprete, mas sim uma interação com o público, né? A maneira como o público recebe a música altera a performance do músico, né? No estúdio de gravação, essa performance se torna solitária, né, em prol de recursos que não existem no ao vivo ou no palco, né? Recursos como afinadores, correções de ritmo, iniciar um determinado trecho em uma nota que é de difícil alcance, né? Ambiências, entre outras possibilidades do estúdio. Brian Eno, músico e produtor ligado a grandes artistas do mundo pop, disse que quando as gravações terminam, o músico sabe que muito ainda poderá ser feito pela música a partir dos recursos disponíveis no estúdio. O compositor e o intérprete sabem do potencial das ferramentas e constroem seus trabalhos considerando essas potencialidades. A partir de 1970, surge a figura do editor de áudio. A edição era física no início, com cortes e emendas em fitas. Mas com a chegada dos computadores, na década de 90, e as DAWs, as Digital Audio Workstations, essa manipulação do áudio ganhou muitas possibilidades, né? Então a arte passou a não ser somente do artista, e passou a ser tecnológica. E a performance também passou a não ser somente do intérprete, mas também do técnico e do editor de áudio, né? Sempre em busca do erro zero, né? Fazendo com que as gravações em estúdio se tornasse o referencial, ao invés das gravações feitas ao vivo no palco. Mais uma frase interessante do professor Dr. José Eduardo Paiva. Essa é uma visão que coloca o estúdio como o local de perfeição, onde a obra pode ser feita, refeita e corrigida até se obter um resultado que satisfaça o intérprete e que se torne o referencial a ser seguido. Um outro ponto importante na construção da sonoridade e também na performance do músico erudito dentro do estúdio diz respeito ao conforto e o aconchego que o estúdio de gravação proporciona. Diferente da pressão dos palcos, diferente do ao vivo, do público. Então, muitos músicos encontram no estúdio uma maneira de relaxamento, e isso, para muitos, melhora a performance. E com a popularização dos sistemas de gravação, muitos músicos têm em casa um estúdio, né? E são os home studios. Então essa é uma nova maneira de se produzir e divulgar música, né? O músico se grava em casa e divulga através das plataformas digitais. Boa parte das decisões criativas que moldam a sonoridade de uma gravação fonográfica ocorrem em ambiente de estúdio, justamente durante o processo de gravação. E é nesse contexto que as nuances sonoras ganham protagonismo, né, fazendo com que a prática fonográfica seja uma experiência profundamente enriquecedora no aprendizado musical.
Paralelamente, o estúdio se torna também um espaço de diálogo estético, onde ideias musicais podem ser discutidas, ajustadas e realizadas da melhor forma possível. Esse processo colaborativo e reflexivo evidencia o envolvimento artístico presente em cada etapa da produção. Por fim, quando o músico se coloca como ouvinte de si mesmo, né, ele tem uma audição mais crítica, né, e ele consegue identificar possíveis falhas na performance, né. A gravação no estúdio é tanto uma arte como uma ciência, né, exigindo do engenheiro de som a habilidade de traduzir a performance em uma experiência auditiva que ressoe emocionalmente com o ouvinte. Muito obrigado pela atenção de todos.